Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e aqui a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que as web rádios do SINDI-CT propõem esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Conosco, diretor das concessionárias aqui de São José dos Campos, representante da Prefeitura Municipal de São José, o engenheiro René Mina Vernice, vai falar exatamente sobre energia e mais ainda segurança e iluminação pública. René Mina Vernice, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos os seus ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez. Que bom. O René Mina Vernice fala para todo o Brasil, em especial aos fóruns de CT, de Ciência e Tecnologia, do CTA, do INPE, Parque Tecnológico e Brasil afora. Gente de primeira qualidade, né? De uma inteligência diferenciada. Fico até com medo aqui do que eu vou falar. Mas até porque, com tudo isso, eles dependem da sua energia, porque não há computador que funciona no seu no-break por muito tempo, né? E a energia é fundamental. Você vê, recentemente, nós tivemos aí um acidente com as torres de transmissão, alguns pedaços do país ficaram sem energia. Por quê? Porque o sistema hoje é todo interligado. Então a energia produzida lá no Rio Grande do Sul pode alimentar o Amazonas. Veja que coisa fantástica, né? Ô, René, então isso quer dizer que de repente nós estamos ligados aqui na energia, mas uma energia que vem lá do Nordeste? Sim, nós podemos ter a energia de vários locais. Hoje, depois do racionamento de 2001, o famoso apagão do Fernando Henrique Cardoso, né? Da pasta rosa. Da pasta rosa, do Pedro Parente, que está de volta aí, né? Enfim, depois daquilo, houve todo um investimento grandioso no setor elétrico de interligação de todos os sistemas. Então, hoje o sistema é chamado de interligado. Então, se você tiver falta de energia no Paraná, você pode trazer energia do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Ou seja, você pode distribuir energia no país inteiro, praticamente. Pequenos trechos ainda que são isolados, mas muito pouco. Então isso é um grande negócio para o país. Agora, é uma tecnologia brasileira ou a Europa já tem? Não, é uma tecnologia comum, né? Não é nada muito diferente. O importante é que não tinha, né? E durante o governo da Dilma, principalmente, que era uma pessoa que entendia de energia elétrica, né? Ela começou a carreira dela como secretária de energia no Rio Grande do Sul. Né? Então ela entendia dessa parte de energia elétrica, foi feito esse investimento de interligação. É positivo, mas também é arriscado, né? Por quê? Porque é tudo interligado. Então, se você tiver um problema muito grande num determinado lugar,
você pode ter o desligamento em cadeia, né? O chamado efeito dominó. Como já aconteceu. Mas é mais fácil também repor a energia. Esse desligamento em cadeia, ele já é exatamente para evitar o caos total. Exatamente, lógico. Opera o sistema de proteção para que você não tenha problemas maiores que levem mais tempo para recuperar. Hoje nós temos a chamada energia limpa, que é a eólica e a solar. E a feita da água é uma energia limpa? Sim, o Brasil depende praticamente 95% de energia da água, né? Hidráulica. E é uma energia limpa, porque ela não causa poluição. Né? E assim como ela gera pelas turbinas. Pelas turbinas. Então você não tem queima de óleo, você não tem emissão de poluentes no ar pela energia gerada pelas hidrelétricas. Muito diferente, por exemplo, de um país como a França, onde você tem lá 80% energia atômica. Né? Ou seja, todo resíduo nuclear que isso gera é um transtorno muito grande. Você vê o Japão, teve aquele tsunami, aquele problema que atingiu as usinas atômicas, e o Japão, assim como a Alemanha, estão planejando eliminar as usinas atômicas. As usinas atômicas, porque ela tem um lixo. Tem um lixo atômico, resíduo. E ele vai para onde? Apesar do mundo ser grande, aquele lixo vai para algum lugar. Olha, algumas pessoas dizem, eu não tenho a informação completa, mas eles são armazenados e colocados no fundo do mar. Que uma hora vai subir. Não sei, né? Uma hora pode deteriorar, acidentes podem acontecer. Né? Olha, vamos pegar como exemplo o que aconteceu em Mariana. Agora, recentemente fez um ano. Era sabido que o acidente era iminente de acontecer. E, no entanto... Agora, quer dizer, essa energia atômica toda... A gente está aguardando mais dias, menos dias. Pode eventualmente acontecer um acidente, né? De vazamento disso e contaminação. Infelizmente, a energia atômica é bastante poluente. Renê, você é um entendido de energia porque o senhor trabalhou na concessionária e tem o seu consultório, escritório de consultoria. Quanto custa a energia? Ela está valendo a pena investir? É um produto que pode se produzir? Com certeza. Um dos melhores negócios do mundo é uma geração de energia. Né? Nós tivemos um presidente na concessionária de energia que dizia que se ele tivesse uma usina dele, tudo que ele ia se preocupar é ouvir ela fazer o barulhinho de funcionamento. Se parasse de funcionar, ele ia se preocupar. Porque a usina, uma vez montada, né, ela exige muito pouca mão de obra. Caramba! Né? Praticamente com 2 operadores você toca uma usina. Com 2 operadoras? Com 2 operadores. Duas pessoas? 2 pessoas você toca uma usina. Né? Então, ela está lá funcionando, é tudo maquinário, tudo computadorizado, então tem um custo operacional relativamente baixo. Né? Por isso que quando você diz assim, agora vai entrar bandeira amarela na conta de luz. Por quê? Porque o reservatório está vazio, então as usinas hidrelétricas estão produzindo menos, você precisa ligar a usina que é gerada por diesel. Ok. Né? Então, as chamadas termoelétricas. As termoelétricas. Então, o preço da tarifa é muito mais caro. É muito mais caro, mas quando você passa para bandeirá-las na bandeira amarela ou vermelha... Você está remunerando esse custo adicional. Quer dizer, a população, porque a produtora, ela continua ganhando. Sim, a distribuidora de energia e a geradora, na minha opinião, não perde nunca. Renê, você é especialista em energia. O Brasil está autossuficiente hoje com as chamadas eólicas e termoelétricas, e agora, recentemente, o presidente da Urbana anunciou que o prefeito fez um investimento para
fazer energia no aterro sanitário de São José. São José é um top nesse quesito? Acho que ainda não, né? Essa iniciativa do Boanésio lá na Urbã é formidável, espetacular, mas não está implantado ainda, né? Há um tempo de maturação, de implantação, que a gente espera que aconteça efetivamente. Por quê? Porque foram firmados contratos iniciais, mas depende das administrações fazerem a coisa andar e constituir efetivamente. Uma vez que a gente tenha a produção de energia na cidade e pertencente ao município, o que nós vamos fazer é vender essa energia para a concessionária, para que ela coloque nas suas linhas e distribua na cidade, né? Bom, e o que é que a cidade ganha com isso? A eliminação daquele gás que é queimado, que é transformado em energia. Quer dizer, São José fez uma transformação. Diminui a poluição, tá certo? Porque você, em vez de emitir os gases na atmosfera, você vai utilizá-lo para gerar energia, né? E com isso você vai ter uma receita adicional para o município, que pode ser trocada, eventualmente, pelo consumo de energia que o próprio município tem. O famoso crédito de carbono vai para a empresa ou para a prefeitura? Não, nesse caso vai para a prefeitura, né? Vai ser dividido, na verdade, né? A empresa que instala todo o equipamento e que vai operar essa usina vai ter os seus créditos de carbono e a prefeitura também. Bom, para o município foi uma grande jogada. Grande jogada, muito bom. Uma iniciativa fantástica. Até brinquei com o Boanésio que fiquei triste que não fui eu que fiz, né? É verdade, porque foi a Urbã que acabou administrando isso. Mas, no caso, você é diretor de concessionária. De concessionárias. Não cabe ali gerir esse tipo de negócio? Não cabe. E honestamente, cuidar das concessionárias já ocupa quase que 24 horas do dia, viu? Porque não é fácil, não. Renê, você cuida do gás... Telefonia, gás, energia e saneamento. Isso. O que é esse departamento? É um RECAL? É um setor de reclamações ou um setor de mudanças? Não, é um setor, vamos dizer, de relacionamento. Uhum. Não é? Por quê? Porque nós nos relacionamos com todas as concessionárias, tudo que diz respeito à relação do serviço prestado pelas concessionárias no município. Então, por exemplo, Sabesp, ampliação da rede de água e de esgoto. Hoje, por exemplo, às 19 horas, nós vamos estar entregando a rede de esgoto do Boa Esperança. Na região do Parque Novo Horizonte. Isso. É uma região que não tinha, foi feito... Então, a rede de esgoto, em parceria com a Sabesp, e hoje nós estamos informando a população que está liberado para eles pedirem as ligações de esgoto. Então, isso é uma coisa. Como é que é feito? Nós temos lá, por exemplo, a regularização fundiária. Então, ela vai cuidar lá das Chácaras Araújo, por exemplo. Mas não tem abastecimento de água. Então, Renê, consulta a Sabesp, vê orçamento, planeja. O cronograma para a instalação da rede de água é da diretoria de concessionárias. O nome não tem um nome, não tem uma sigla. DECOM. Diretoria de concessionárias. Demudo. DECOM. Muito bem. Renê, nós terminamos o primeiro bloco. No próximo bloco, gostaríamos de debater, que você pudesse falar, não debater, mas trouxesse a informação da relação iluminação pública e também a segurança, que é uma situação que você precisa cuidar como a retina dos olhos. Com certeza. Um breve intervalo e o Renê Mina Vernice volta já aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, um jornal da Rádio CT, do qual você pode também acompanhar as nossas matérias pelo Facebook, através do facebook.com/Rádio CT, C de cebola, T de tatu, /Face, facebook.com/Rádio CT Face. Diretamente você pode acompanhar as nossas publicações por este endereço também. Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. E conosco o diretor de concessionárias aqui da Prefeitura de São José dos Campos, engenheiro René Mina Vernice. Italianíssimo. Descendente, né? Descendente? Isso. René espanhol. René francês. É francês? Francês. Tá bem europeu. Isso. E Vernice italiano, né? Então seria Vernice. Bom, René, a iluminação pública definitivamente é o fator de segurança. Quantos postes tem aqui na cidade de São José dos Campos? Assim, na questão de mais ou menos. Postes eu não saberia dizer exatamente, mas luminárias são 75 mil luminárias. 75 mil pontos de iluminação. 75.859. Esse é o número exato? Exato. 75.859. Isso representa 75 mil lâmpadas? Lâmpadas, isso. Caramba! E como se chega a esse patamar? Isso é um histórico que a Prefeitura sempre controlou muito bem. Vamos elogiar aí a pessoa que me antecedeu na Prefeitura, que era a Leda. Ela cuidava muito bem disso. E a Bandeirante e a Eletropaulo, antes dela, também cuidava. Como eu vim da Eletropaulo, passei na Bandeirante e vim para a Prefeitura, encontrei ainda a Leda ativa, hoje já aposentada, né? Cruzamos as informações
e chegamos nesse número absoluto bastante confiável. O que você tinha casou com a numeração da prefeitura. Isso. Agora nós estamos planejando, junto com a Bandeirante, fazer uma auditoria geral, porque talvez nós temos basicamente umas 3.000 lâmpadas que a Bandeirante cobra da prefeitura, lâmpadas que não existem mais. Como? Tem lá lâmpadas que foram descartadas, né? Lâmpadas de mercúrio, por exemplo, que não existe mais, a prefeitura não usa. No entanto, tem umas 3.000 lâmpadas dessas em contas de energia. Então, o que nós dissemos para a Bandeirante? Essas 3.000 lâmpadas foram substituídas, ou por sódio, ou por vapor metálico, né? E então precisamos encontrar aonde estavam essas lâmpadas e por que elas foram trocadas. Porque, por exemplo, a lâmpada de mercúrio de 250 watts foi trocada pela de sódio de 150. Ela vai consumir muito menos. Então mas há uma defasagem. E a companhia continua cobrando os 250. Isso, hoje não mais, porque nós já fizemos a correção no papel. Né? Muito bom. Fizemos a correção no papel, a Bandeirante acatou, porque eu disse, você não pode cobrar uma lâmpada que eu não tenho. Né? Não existe, eu não troco essa lâmpada. Ela já foi trocada em algum momento por uma lâmpada mais moderna. Então a Bandeirante acatou, isso a gente já resolveu. Em termos financeiros e contábeis está resolvido. O problema é localizar aonde elas estavam. O visual. Isso, por quê? Porque a Bandeirante, durante muito tempo, e a Eletropaulo, ela não tinha o georreferenciado, né? O georreferenciado tem aí uns 5 anos. Quer dizer, era tudo na base. Era tudo na base do papel, né? Apontado nas plantas da cidade e tal. Agora, Renê, você cuida das concessionárias e cuida diretamente da iluminação pública, a iluminação das praças, dos próprios públicos, é você que cuida. Agora, se queimou a lâmpada para trocar, você precisa comprar essa lâmpada ou você tem um estoque lá? Não, tem um estoque. A prefeitura, na verdade, fez a opção de contratar a Urban para ser a operadora da manutenção. Então, hoje a Urban mantém um estoque de lâmpadas, certo? Que basicamente é vapor de sódio e vapor metálico, de 100, 150, 250 e 400 watts. É isso que a gente pratica. São 8 tipos de lâmpadas. Elas são mais eficientes? Que as antigas são. Né? Agora, nós estamos começando a planejar a troca por LED. Que é a última palavra em iluminação. Só que é muito caro ainda, né? E nessa gestão aqui, por exemplo, se planejou, mas não se conseguiu executar porque precisaria uma PPP, uma parceria público-privada. Uma empresa para poder fazer a participação e fazer o investimento inicial, que é grande. Mas a Câmara não aprovou. A Câmara não aprovou a lei que autorizava as PPPs, então não aconteceu. Agora, por que não aprovou? Se o governo do estado, nós temos aí, bem no nosso nariz, vamos falar assim, a rodovia dos Tamoios, que é uma PPP, hoje é uma estrada... E que modestamente fui eu que fiz o projeto do LED lá. Do LED da Tamoios. Maravilha. Isso, nós fizemos em parceria, na verdade, a Queiroz Galvão que fez para o governo do estado, só que contratou para nós fazermos o projeto. Nós, a Rever Energia que é a sua e empresa. A Rede Engenharia em parceria. Quer dizer, a iluminação da rodovia dos Tamoios, que é uma PPP, ela tem mais um P de paixão, que é da Rever Energia. Tenho a satisfação de ter feito o projeto. Não executamos, mas fizemos o projeto. Toda a marcação do posteamento, trabalhão, viu? Bonito. É satisfatório ver isso? É uma delícia, né? Porque você passa lá e fala assim, tem minha mão aqui, né? Tem a minha participação nessa iluminação. Agora, é gostoso. Renê, e por que nós temos uma PPP na rodovia dos Tamoios, ficou linda,
com a participação de empresas privadas, e o município de São José não pôde, não só na questão das lâmpadas de LED, mas em outras coisas não vê aprovado isso. É uma pergunta que tem que ser dirigida para os vereadores, né? Na verdade. Eles entenderam, na época, o comentário foi que se daria um cheque em branco para o governo, para a prefeitura e tal. Infelizmente, acho que é uma questão mais política do que qualquer coisa, né? Pode ser, até porque qualquer empresa particular, qualquer indústria aqui de São José dos Campos era fiscalizada pelo município. Sim, eu acho que foi uma bobagem. Espero que o novo governo consiga instituir a lei que autoriza a PPP e parta para isso. Porque você vê, nós fizemos iluminação de LED na 9 de julho e no novo centro, né? Todo mundo achou que ficou bom, ficou bonito, ficou clarinho. Para foto ficou ótimo. Não é? Então, só que assim, não dá para fazer aquele investimento da cidade toda. Porque uma lâmpada de LED hoje, ela custa mais ou menos 8 vezes o que custa uma comum. Uma comum boa. Uma comum boa. Então, você tem aí um ganho no consumo do LED, mas o investimento inicial é muito alto. Então, trocar 75 mil lâmpadas a uma base aí de R$1.800, R$2.000 cada luminária. Mas ela vai durar 8 vezes mais também. Vai durar 8 vezes mais. O problema é o investimento inicial. Daí precisa da PPP. Exatamente. Agora, a segurança pública, para cada lâmpada acesa, ela vai dar definitivamente mais segurança para todos? Olha, todas as informações e as percepções que nós temos é que a iluminação pública é um fator importantíssimo de segurança. Por quê? Porque o meliante, ele gosta de agir nas sombras, né? Você tendo iluminação, você já inibe a ação do furto, da violência contra a mulher, por exemplo, né, que acontece normalmente em lugares ermos que não tem iluminação. O único lugar onde a falta de iluminação é favorável para o munícipe e contra o bandido é na sua própria casa. É assim? Porque na sua casa você conhece, né? Você transita dentro da sua casa no escuro com tranquilidade. E o bandido não, né? Então, até eu tinha um amigo meu policial que dizia o seguinte: se você perceber que tem alguém tentando invadir sua casa, apague as luzes. Porque daí você tem mais segurança. Você tem mais segurança, e né? E o bandido gosta... Isso. Deixa aceso lá fora, né? Mas dentro de casa, apaga as luzes. Quer dizer, o bandido... Agora, a iluminação utilizada nos locais públicos aqui de São José, elas oferecem algum tipo de segurança ao cidadão? Sim, claro, como eu disse. Você tendo maior luminosidade, você está inibindo as ações de furto, de violência, enfim. Recentemente eu estive no Dandara, que é uma instituição que as mulheres têm como... para cuidar da segurança das mulheres, das questões das mulheres, né, Lei Maria da Penha e outras coisas. E uma das reivindicações delas é a iluminação pública. Que além de trazer a segurança, a iluminação pública, ela ainda zela pelo tráfego, né? A questão de acidentes, está estando claro, ninguém vai tropeçar, ninguém vai pisar em buraco, vai zelar por esse tráfego até das pessoas. As câmeras de vídeo, você tendo melhor luminosidade, as câmeras funcionam melhores, né? Também vai ter mais visibilidade, enfim, tudo isso. Renê, no caso especial, você tornou-se uma autoridade no assunto de energia, iluminação e também a questão da internet? O que acontece? É uma vida, né? Eu entrei na Eletropaulo em 1981. Puxa vida. Fiquei 23 anos na concessionária. Que era na Eletropaulo. Em São Paulo. Eu comecei trabalhando como assessor de imprensa.
Né? Então conhece tudo. Então a gente fala já sobre a sua autoridade, é uma autoridade no assunto, e saber também sobre o gasto energético, né, para iluminar as ruas e avenidas da cidade de São José dos Campos, essas áreas urbanas, áreas rurais também. Como é que você mexe com esse gasto? Tá certo? Um breve intervalo e o René Mina Vernice volta já aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, René Mina Vernice, que é o diretor da DECOM, a diretoria das concessionárias aqui na cidade de São José. René, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão de você ser uma autoridade no assunto, de entender quanto se gasta, como se chega com o posteamento que falam de energia numa localidade e quanto se gasta também. Você tem o know-how, sendo diretor da prefeitura, completou esse know-how? Completou, né? Porque eu trabalhei então na concessionária, trabalhei primeiro como assessor de imprensa, depois como diretor comercial, né, de atendimento. Então conheci bem o problema dos consumidores na concessionária. Quando eu saí da concessionária, eu montei uma consultoria para oferecer serviço de uso racional da energia elétrica. Ensinando a economizar, a gastar menos e fazendo mais com a energia. Então foram 7 anos cuidando dessa empresa que é a Rever Energia. Qual foi, não querendo cortar, mas cortando, qual foi o resultado desse... Alguns exemplos. Exato. Então, por exemplo, nós fizemos a auditoria, muito orgulho de dizer, da Prefeitura de Jacareí. Isso, verificamos todas as contas de luz
da Prefeitura de Jacareí. Na época ela tinha uma conta de R$500 mil, nós conseguimos reduzir para 400 mil. 100 mil por mês. São 20%. A menos. 25%, né? Por aí. Isso. Nós tivemos uma experiência fantástica. Univap. A Univap tinha 5 unidades, né, e gastava R$100 mil por mês de energia. Nós fizemos um trabalho de verificação dos contratos, das instalações, e conseguimos reduzir para R$60 mil. Uma redução de 40 mil. Na época, o professor Teixeira, que era vice-reitor, perguntou para mim: René, mas qual foi o milagre, né? Como é que você conseguiu isso? E eu disse para ele: professor, a pergunta não é essa. A pergunta é assim: quantos professores de engenharia elétrica o senhor tem aqui? Uns 20. Eu falei: quantos alunos de engenharia elétrica o senhor forma por mês? Uns 100. E o senhor precisou contratar uma empresa para fazer isso? Interessante. Aí ele disse: por quê? Eu falei: porque o curso de engenharia não ensina a parte comercial da energia elétrica. E você já foi contratado para dar aula na Univap? Ele pediu para eu dar aula, mas eu não quis, não. Que maravilha. Não ensina sobre energia elétrica, então? Não ensina a parte comercial, né? Ensina você a fazer instalação elétrica, a fazer projeto, mas não ensina a parte comercial. E aí você tem uma situação que as empresas, né, as indústrias principalmente, vivem muito ruim. Porque assim, a tendência do engenheiro, ao fazer uma instalação elétrica, é dizer quanto de energia eu preciso. Eu preciso de 500 quilowatts. Certo? Certo. Então eu vou lá e faço um contrato de 500 quilowatts. Mas você nunca usa tudo que você tem instalado. Então você paga 500, mas usa 300. Que interessante. Né? Então você está pagando uma energia que não está usando. Então tem que uma indústria, uma empresa tem que contratar antes. Mas como contratar um engenheiro elétrico se ele não sabe desse macete? Então, normalmente não sabe. O ideal é que ela tenha alguém que a oriente na parte comercial e institucional da energia. Né? Porque é base. Então para instalar esse estúdio aqui da rádio, vai 200 quilowatts. Mas a gente, na realidade, usa só 50 e a conta vem de 200. Vamos pegar, numa casa de uma rádio como essa, é baixa tensão. Exato. Então é diferente de uma indústria que é alta tensão. Então vamos lá. Na baixa tensão, até 50 quilowatts, você não paga nada para a concessionária para poder ligar a tua luz. Né? Acima de 50, você paga o investimento que ela tem que fazer na rede dela para te atender. Bom, aí o cara vai montar um comércio, uma padaria. Aí ele bota um forno, um freezer, não sei o que, tal. Somou todos os equipamentos e deu 60 quilowatts. Ele vai na concessionária e pede 60 quilowatts. Vai ter que pagar para trocar o transformador, tal. Mas ele vai usar 40. Que interessante. Então ele podia pedir 40. Agora... Né? Nesse caso, é preciso rever a questão da energia no Brasil, começando aqui por São José, o estado de São Paulo, é uma nova orientação. Aí você vai me fazer propaganda, você me desculpe. Mas a minha empresa chama Rever Energia. Né? É o nome da minha empresa. Vou te dar um exemplo. Prefeitura. Prefeitura tem 2 tipos de tarifa. Ou é próprios públicos, ou é iluminação pública. A praça. A praça, a rua, enfim. Okay. O preço da tarifa dos prédios é o dobro do preço da praça. Então, se eu tenho uma praça classificada como prédio, eu estou pagando o dobro do que eu precisaria. Que interessante. E está cheio de praça que estava como prédio. Quando eu cheguei na Prefeitura de São José dos Campos, nós fizemos uma revisão de todas as praças, 800. Dessas 800 praças. 800 praças. Dessas 800, 200 delas eram prédios. Isso gerou uma economia de aproximadamente R$80 mil por mês.
só mudando a tarifa. Mês a mês nessa requalificação. Isso. Agora, então... O Carlinhos brincava comigo, dizia assim, René, no primeiro mês você já pagou teu salário do ano? É verdade, do ano todo. Ô, René, nesse caso, você tem quando revê a energia, tem um melhor aproveitamento do espaço para instalação, dos equipamentos, daquela chamada luminotécnicos. Projeto luminotécnico. É um nome Sim, você difícil. pode também fazer trabalhos desse tipo para uso racional da energia, né? Por exemplo, na sua casa. Eu vou colocar lá uma lâmpada de 200 watts na minha sala. Não, que tamanho tem sua sala? Talvez uma lâmpada de 100 resolva, né? Uma lâmpada fluorescente de 25, uma de LED de 5, né? Então, vamos dizer, eu saio de uma lâmpada de 100 watts incandescente, que já não fabrica mais, para uma de LED de 10 watts. Isso deveria ser matéria nas escolas de ensino municipal ou fundamental, porque, nesse caso, a gente nota que, pela sua explicação, consegue diminuir o consumo e obtém uma melhor eficiência. Com certeza. Agora, não sei, né, se... Nós fizemos uma vez um projeto junto com o Colégio Objetivo, onde nós fizemos o seguinte, tudo relativo à energia elétrica relacionado às matérias da escola. Então, por exemplo, geografia. Como é que gera energia? Então, como é que alaga o terreno para fazer um reservatório? Como é que faz? Matemática. Como é que calcula a conta de luz? Né? Como é que calcula o imposto, como é que calcula os quilowatts, tal, não sei o quê. História. Qual é a história da energia elétrica? Que interessante. Né? Fizemos um trabalho assim uma vez com o Objetivo, foi bem interessante. Quer dizer, foi para apenas uma turma? Foi uma turma, foi uma experiência. Precisaria alguém estar se dedicando a isso, né? Ô, Renê, então, no caso da DECOM, que é o Departamento de Concessionárias, ela trabalha mais, o que mais dá trabalho, o que mais é comentado é o caso da energia elétrica. Com então, certeza. Neste caso, o potencial luminoso da cidade define a sua diretoria, a sua secretaria? Não, ela cuida, como eu te disse, cuida da telefonia, do gás, do saneamento e da energia elétrica. A energia elétrica demanda mais serviço do que as outras. Depois vem o saneamento e depois telefonia e gás, né? Mas o importante é que, como nós tivemos a transferência da questão da iluminação pública durante o governo atual, né, em 2014 para 2015, precisou se criar uma estrutura. E aí, até pela minha experiência, isso acabou ficando na mão da nossa diretoria. Com o tempo, eu fui trazendo para a diretoria todo o acompanhamento da energia elétrica da prefeitura. Então, hoje, por exemplo, eu cuido das 1.100 contas de luz, das 1.100 contas de água que a prefeitura tem. Um dos trabalhos muito interessantes que nós desenvolvemos lá é o que a gente chama de desperdício zero. É assim, toda conta de luz que extrapola em 30% o seu consumo médio, ela salta para nós um alerta. Eu pego essa conta e mando para a secretaria onde ela é utilizada e peço para ver o que está acontecendo. Então, no caso de água, por exemplo, volta. Nós descobrimos um vazamento na caixa d'água e consertamos. Existe uma vigilância, então, constante. Das contas tanto de água quanto de energia. Telefonia nem tanto. Mas nas contas de água e energia é uma vigilância mensal. Agora, a Eletrobras, ela disse que a energia no Brasil corresponde ao segundo maior gasto público. São José gasta muito com energia e agora, com o fim da cobrança da taxa de iluminação pública, isso pode pular para um dos primeiros gastos públicos, mas é uma pergunta que eu quero que você debata no próximo bloco. Ok. Vamos falar sobre isso no último bloco, aliás,
e agora que está ficando gostosa a conversa. Um breve intervalo e o René Mina Vernice, ele volta já aqui no Clique Jornal para falar sobre energia e educação também. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com o engenheiro René Mina Vernice. Ele é o diretor das concessionárias aqui na cidade de São José dos Campos. Aqui no Clique Jornal você tem, mais do que entrevista, tem informação inteligente, relevante e necessária. Engenheiro René Mina Vernice, a Câmara acaba de expurgar aquela contribuição da conta de energia elétrica exatamente para a iluminação. Como que a DECOM vai trabalhar, gerar esse recurso para cuidar de iluminação e segurança pública? Bom, antes de você ter a contribuição, a Prefeitura arcava com o consumo da energia através da verba de custeio, né, da Prefeitura. Vai ter que voltar a ser isso. Só que assim, é importante que as pessoas saibam que a contribuição da iluminação pública é uma garantia da qualidade do serviço. É uma garantia, né? Porque a lei foi votada, mas ainda pode eventualmente ser vetada, ainda está em discussão dentro da Prefeitura como é que vai ser feito, né? Apesar de que a gente tem notado que mesmo o novo governo não está aparentemente muito preocupado com isso. Deveria estar. Por quê? Porque o custo da energia de iluminação pública, manutenção e expansão gira em torno de 1.800.000 por mês. Então, se você... 1.800.000 por mês. Que todo mês sai do cofre da Prefeitura. Isso. Você tem a conta de luz de iluminação pública por volta de 1.200.000, 1.300.000. Que é a contribuição. Para atender a 75.000 lâmpadas. Uhum. Depois você tem mais uns 300 a 400.000 de manutenção. E mais uns 200.000, pelo menos, de expansão, se você quiser atender o pedido dos munícipes, dos vereadores, enfim.
Então você tem lá aproximadamente 1.800.000. Vamos arredondar isso para 2 milhões? 2 milhões. São 24 milhões no ano. Se não tiver a CIP, vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro. Né? E quando você, munícipe, contribui, e cá entre nós, né? Hoje a menor contribuição é 1,10. E a maior da residência, 4,42. Ou seja, um consumidor que consome mais de 600 quilowatts, é uma mansão, né? É muita energia. Ele vai pagar 4,42. E que se ele economizar um pouquinho, ele consegue reduzir. Né? Sai de graça. Sai. Por exemplo, o 1,10 é para o cliente de baixa renda. Para o cliente normal, ele paga R$ 2,76. No caso, é a menor tarifa do país. E no caso da empresa e da indústria? Então, aí você tem indústria e empresas de baixa e alta tensão. No caso da indústria de baixa tensão, a tarifa mínima é R$ 11,06 e a máxima R$ 44. Numa média indústria? Numa pequena indústria, que consome aí mais de 1.000 quilowatts, ela vai pagar R$ 44,26. Que é a base. Isso. Uma indústria grande, que consome acima de 10.000 quilowatts, poxa vida, ela paga R$ 276. Caramba! É pouco. É barato para... E você tem aí, as pessoas falam, mas chega a R$ 2.700. Chega. Tem 12 empresas na cidade que pagam 2.766 quilowatts. Elas são atendidas em 88.000 quilowatts. Ou seja, atendidas. São empresas que têm conta acima de R$ 1 milhão. Por mês. Por mês. Então, R$2.000. R$2.000 significa nada. Se você comparar com Taubaté cobra 10% do consumo. Ô, louco, Então, uma empresa que gastasse R$ 1 milhão de conta, pagaria 100 mil de taxa. A taxa de Taubaté, então, enquanto São José é 1,10, lá é 10. 10, isso. E o povo adora, né? Não sei se adora. Por quê? Eu acho que não adora. Mas paga. Por quê? Porque quando você paga alguma coisa diretamente, aumenta muito a tua possibilidade de reclamar, de exigir qualidade. E agora sem essa cobrança, mas essa cobrança, isso é um retrocesso para o ponto de vista financeiro e administrativo, é um retrocesso. Eu não sei que decisão a prefeitura vai tomar ainda, porque isso não compete a mim, compete a planejamento, fazenda e ao próprio prefeito. O executivo pode vetar? Pode vetar, mas a minha sugestão é que a gente vete, né? E vamos discutir de novo com os vereadores. Por quê? Porque seria muito importante manter essa contribuição. São José tem um dos melhores índices de qualidade do serviço, graças a ter a contribuição. Agora, não dá para rever buscando ali, por exemplo, aposentados, idosos ou pessoas especiais que pudesse ter de 1,10 colocar para 50 centavos ou qualquer coisa assim? Tudo pode ser estudado, é o que eu estou dizendo, conversar com os vereadores. Eu, teoricamente, defendo a tese de que as indústrias pagassem mais. Um pouco mais. Um pouco mais, porque você conseguiria compensar nos mais carentes, vamos dizer. Né? Renê, então... Isentar, por exemplo, baixa renda. Porque o problema da CIP é que o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte: é um serviço que não tem como dividir. Então, todos têm que contribuir. Tanto isso é fato que até o poder público também paga. A prefeitura paga a contribuição? Paga a contribuição. Então, o poder público, quer ver, eu tenho aqui, o poder público municipal paga R$ 22,00 por conta. Cada uma das 1.000? Cada uma das 1.000 contas. Ou seja, o poder público, a Prefeitura de São José, paga R$ 22.000 de contribuição. O poder estadual paga 33. E a própria Bandeirante Energia também paga? Paga R$ 55,00 por conta dela. Apenas R$ 55,00. Isso. Agora,
Então, no caso, Renê, seja por meio de LED, que é barato, por meio da iluminação convencional, o fato é que a iluminação pública é algo que não, e essa contribuição não deve ser deixada em segundo plano. Eu acho que não. Por quê? Porque antes a concessionária assumia todo esse serviço, né? Já estava embutido aí no consumo de energia. Quando passou para o município não tinha vocação para fazer isso. Então ele tem um custo adicional grande, né? Teve que contratar caminhão, tem que treinar pessoal. Ó, nós temos hoje 3 equipes que funcionam 24 horas por dia. Se faltar energia numa rua ou numa praça às 2 da manhã, tem alguém de prontidão? Não é bem assim. Nós temos 3 equipes que trabalham das 7 da manhã às 7 da noite e temos outras 3 que trabalham das 7 da noite às 7 da manhã, por serviço programado. Você reclama num 56, ou a gente recebe de um vereador um pedido de manutenção, ou de uma sociedade amigo de bairro, ou da mídia. Nós juntamos tudo isso e fazemos a programação, de forma a tentar fazer um ganho de escala, né? Se eu puder juntar 10 lâmpadas num determinado bairro, eu junto para poder ganhar em escala. O que acontece? No começo nós tínhamos muita lâmpada para trocar. Hoje a gente já não tem tantas. De 75.850 lâmpadas, isso, ponto de iluminação, quantas hoje têm problema de estar apagadas? Hoje nós temos por volta de 750 lâmpadas apagadas, o que dá 1% do acervo todo. 750 por qualquer motivo? Sim, porque queimou, porque a fotocélula pifou, porque deram um tiro, porque o tráfego quebrou, porque roubaram os cabos. Isso é recorrente? Muito. Roubam o cabo que dá iluminação. Porque ele é de cobre, então ele tem valor. O que nós estamos fazendo? Nós estamos trocando, nos lugares onde roubam, que normalmente é praça, nós estamos trocando o cabo de cobre por alumínio. Porque o alumínio não tem valor comercial, aí ninguém quer comprar. Mas o alumínio, não se vende o alumínio? Ah, mas não tem valor. Não se vende isso ali. Não, o cobre se vende bem, né? É bem mais caro. Bem mais caro. Mas a durabilidade do de alumínio é tão... O problema é que a condução do alumínio não é tão boa quanto o cobre. Mas não vai fazer diferença para o serviço. A iluminação ela oferece, além da segurança... Segurança, qualidade de vida, conforto, beleza. Né? Coisa. É bonito, né? Você ver iluminado. Você está numa Você já viu aquela ciclovia ali na entrada Urbanova? Da ponte. Aquela ponte iluminada com LED? Ficou lindo aquilo, né? Ficou muito bonito. Então, iluminação traz beleza durante a noite. Né? Ó, eu tenho a honra de dizer o seguinte: Paris, que é a cidade de luz, ela tem 2% de lâmpada queimada. 2%? Isso. São José? 1%. Caramba. Então, bom, você sabe que dentro da prefeitura eu sou chamado do homem-luz, né? O homem que dá luz, né? Porque você falou em energia... Pensam em mim, né? Eu não sei, tem gente que acha que eu pareço um poste, sei lá. Pode ser. Quer dizer, você virou um top of mind. É uma referência, né? É uma referência. Falou em energia, o pessoal lembra do Renê, né? Renê, qual é o aprendizado e qual é o legado que você deixa? Porque agora, pelo menos, você tem 52 dias para continuar oferecendo esses trabalhos de engenharia e de segurança para a cidade. O que é que você aprendeu ou o que é que você deixa de legado? Olha, o fundamental, na minha opinião, é entender que toda reclamação que vem da iluminação pública, na verdade, é uma oportunidade de melhorar o serviço e não uma chateação. Né? Atender o munícipe no balcão, na rua. Eu sou parado na rua e as pessoas dizem: tem uma lâmpada queimada, e eu já tiro o papel do bolso, a caneta e anoto o endereço. E atende também pelo Facebook? Atendo pelo Facebook. Olha, o gostoso é saber que todo pedido
venha ele de onde vier, ele é uma oportunidade de você consertar, porque você não tem fiscal para fiscalizar 75 mil lâmpadas. Eu tenho um vistoriador na prefeitura, que eu peço para ele. Por exemplo, hoje me mandaram no Facebook: Renê, a ciclovia ali do Clube do Laço está com várias lâmpadas apagadas. Várias. Então não adianta, não está em frente o número tal. Então o que eu faço? Eu mando o vistoriador lá. Aí ele anota, ele marca os postes. É a coisa mais linda. Ele põe uma fitinha zebrada no poste. No dia seguinte eu mando o caminhão e eles vão trocando todas as lâmpadas. Maravilha. É um trabalho que deve ser continuado. Deve ser continuado. Para a segurança da própria... Para a qualidade do serviço, para a segurança da cidade, deve ser continuado. Muito bem. Renê Mina Vernice, diretor da DECOM, da Diretoria das Concessionárias, muito obrigado pela sua entrevista e pelos seus ensinamentos de energia aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade e fica aí o exemplo para as demais prefeituras, né? Que tem que ter alguém que conheça do assunto, procurar se especializar e ter um serviço de boa qualidade. Bacana, muito obrigado, Renê. Olha, seja por meio do LED, seja por meio da iluminação convencional, o fato é que a iluminação pública é algo que não deve ser deixado em segundo plano. Por aqui, meus amigos, a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Clique Jornal é informação, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária, como foi essa conversa aqui com o engenheiro Renê Mina Vernice. Ponto final, a apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de argumentos, editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.